nesse sentido, eu já tenho desafiado os irmãos a exercitar algo todas as vezes que nós nos encontramos aqui. E, obviamente, não é só quando nós estamos aqui, porque o nosso culto a Deus é fora daqui também. Mas o desafio é de você estar aqui consciente daquilo que você deve fazer. Uma das canções que foram entoadas dizia isso, que estamos aqui para cultuar, engrandecer ao nosso Deus. Que assim tenha sido, que assim continue sendo. Então, várias coisas vão nos fazer perder o foco, mas exercite a sua mente para que você volte o seu foco para aquilo que é o nosso objetivo. É Deus falando conosco para nos instruir, nos ensinar. E você, criança, também tente exercitar isso, tá bom? Sei que vocês gostam de brincar, gostam de colorir, mas se lembrem que você foi escolhido por Deus para pertencer a essa igreja e poder cultuar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque hoje você foi no sítio, porque hoje você brincou, porque hoje você comeu fora, várias coisas. É motivo para você agradecer a Deus, né, Davi? Então, concentra aí para você ouvir o que Deus tem para falar e te ensinar para você ser feliz, tá bom? Irmãos, como foi dito, nós estamos nesse mês tão importante, tão belo, aonde nós celebramos, né, a família que Deus nos deu, porque o próprio Deus é que planejou criar a família e Ele criou como tudo mais para ser uma bênção. Ainda que com os efeitos do pecado, a família não deixa de ser uma bênção, principalmente se Cristo é aquele que é o centro das nossas famílias. E nesse sentido nós vamos falar voltados para isso, e nós temos vários textos na Bíblia que deixa de maneira mais clara, mais explícita, mais direta esse assunto. E um deles é a passagem de Deuteronômio, capítulo de número 6. Então a passagem que nós vamos meditar está em Deuteronômio, capítulo 6. Aqueles que têm as suas Bíblias, abram. E o texto por si só já é Deus falando ao nosso coração. Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Deus falando ao seu povo no passado e deixando isso a nós, também fala ao nosso coração as seguintes palavras: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa
e nas tuas portas. Deus, acabamos de ler a tua palavra e é como se o Senhor, assim como foi no passado, estivesse falando conosco. É o Senhor falando conosco. Deus, isso por si só já nos ensina muitas coisas, mas tendo a oportunidade, a liberdade de expor, meditar, que o Senhor conceda graça para que a gente entenda de maneira um pouco mais profunda, um pouco mais prática, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas famílias, para as nossas casas, Senhor. E que assim sejamos abençoados por Ti. Deus amado, nos ajude a concentrar, nos ajude a ter foco, nos ajude a desejar entender o que o Senhor quer nos ensinar e aplicar à nossa vida. Que Teu Espírito Santo nos auxilie, que o Senhor repreenda o nosso próprio coração pecaminoso e tudo mais. É o que pedimos, oramos e desde já agradecemos. Amém. Irmãos, dentre várias coisas que fazem parte do nosso organismo, do nosso corpo, algumas delas são fáceis de nós sabermos para que servem. Então, não é muito difícil da gente saber para que serve a mão. Não é muito difícil da gente saber para que serve os nossos olhos. Não é muito difícil da gente saber para que serve o estômago. E o estômago está associado a algo muito bom, que é quando nós ingerimos alimentos, vai para o nosso estômago. E a gente tem várias outras coisas das quais tem propósito. Existem porque tem uma função específica. Mas talvez você já teve aquele pensamento de se perguntar para que serve o seu apêndice. O apêndice é aquele restinho que tem no nosso intestino, aonde muitos, talvez nós, alguns de nós, não sabemos para que serve. Muitas pessoas dizem isso, né? O apêndice não serve para nada. E aí pode passar a faca que não vai trazer qualquer resultado para o nosso organismo, porque não serve para nada. Está lá é porque sobrou, porque foi um erro na hora de Deus criar e formar o homem, a sua imagem e semelhança, ele esqueceu de poder tirar isso. E ali ficou, e não se sabe para que serve. Bom, ainda que não se soubesse para que serve o apêndice, que fica do lado direito, aqui embaixo, talvez você já teve apendicite, talvez você já teve alguma dor, talvez você nem tem mais o seu apêndice querido e um dia amado. Mas, ainda que as pessoas não tenham compreendido qual é o propósito do apêndice, uma coisa é certa, que ele tem propósito. E por que nós podemos fazer essa afirmação? Porque nós que cremos em Deus, cremos que tudo tem um propósito. Não importa se nós vamos deixar essa vida, se o mundo vai acabar e ninguém vai descobrir para que serve o apêndice. Ele serve para alguma coisa. E na verdade, para que você possa ficar assim tranquilo e tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre o seu organismo, em 2007, finalmente eles descobriram para que serve o apêndice. E o apêndice serve para fabricar e servir como depósito de bactérias que auxiliam na digestão. Então agora você sabe para que serve o seu apêndice e que você possa amá-lo, que você possa valorizá-lo, porque ele tem um propósito definido e específico. Isso, irmãos, é só um exemplo daquilo que o nosso texto e a nossa passagem fala, e a gente vai chegar lá. Então, eu estou começando trazendo essa ilustração
para dizer que tudo na vida tem um propósito, ainda que a gente não entenda. Inclusive, até mesmo as circunstâncias adversas, as circunstâncias difíceis que nós temos que enfrentar. Você não entende, mas se a gente crê na palavra de Deus que fala que tudo coopera, tem um propósito, tem um propósito. Se Deus vai nos revelar, se a gente vai descobrir, é outra coisa, mas tudo tem um propósito. E veja, quando nós nos deparamos com o livro de Deuteronômio, isso faz parte do que era a realidade, ou isso tem relação, melhor dizendo, com a vida do povo de Israel, o povo de Deus. E o povo de Israel, o povo de Deus, é esse povo que foi escolhido por Deus, é esse povo que aos patriarcas Deus havia dito que escolheria, que salvaria, citando Gênesis 3,15, que é uma passagem que constantemente eu repito. Só que, para que esse povo existisse, era necessário que homem e mulher pudessem se tornar uma só carne e cumprir Gênesis capítulo 1, que era crescer e multiplicar, ter filhos. Porque a igreja, como nós estamos aprendendo na escola dominical, a igreja sempre existiu no Antigo Testamento. E a igreja começou em Adão, depois em Adão e Eva, depois em Sete, Abel, Sete, e aí crescem, multiplicam, e a igreja, o povo de Deus, vai ganhando membros, vai avançando. Até que Deus, através, ou em Jacó, dá a ele apenas 12 filhos, homens. Provavelmente Jacó teve mais do que 12. 13 nós temos certeza. E através desses 12 filhos de Jacó, é que surge a nação de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel. E aí, para quem conhece a história da Bíblia, sabe que Jacó estava lá na sua região. José, um dos 12 filhos de Jacó, é vendido como escravo para o Egito, porque Deus tinha um propósito nisso. E aí, José é constituído rei, ou quase rei sobre o Egito. E num tempo de fome, Deus coloca José ali, para que através de José, o povo de Deus fosse preservado. Então, Jacó sai com seus filhos, as suas famílias, os seus familiares vão para o Egito, e lá eles são preservados daquela grande fome que duraria 4 anos. E eles ficam lá por 400 anos. Escravos, porque outros substituíram os faraós, e aí já não mais conheciam a história. Nós estamos falando de Êxodo capítulo 1. E aí Deus, através de toda aquela nação, todo aquele povo que crescia, multiplicava, ao ponto dos egípcios ficarem com medo, esse povo vai, se rebelarem contra nós, eles vão nos destruir, então vamos oprimi-los. Deus ouve o clamor, se lembra da sua promessa, da sua aliança, e os visita. Então ele chama Moisés para poder tirar o povo do Egito e levá-los para aquele lugar que ele prometeu dar. Canaã, a terra que manaria leite e mel. Nesse processo de saírem do Egito até Canaã, quando eles saem do Egito, lá no capítulo 20, o que nós temos lá? Nós temos as 10 leis, os 10 mandamentos, o decálogo. Deus começa a dar as suas leis para o povo de Israel. Ele dá de maneira resumida, mas ele também começa a dar de maneira mais detalhada, em circunstâncias específicas, em situações específicas, e por aí vai. Nesse meio tempo, eles vão andando, peregrinando pelo deserto para chegar em Canaã, e aí eles chegam. E quando eles chegam, a gente conhece a história, eles não entram. E aí Deus diz: voltem para o deserto. E agora vocês vão peregrinar pelo deserto por 40 anos. E porque vocês duvidaram da minha promessa, porque vocês não creram em mim, vocês vão perecer no deserto.
e serão os filhos de vocês que entrarão e possuirão a terra prometida. Nesse meio tempo, Deus vai dando as suas leis. Toda aquela geração, a primeira geração, morre no deserto. São sepultados no deserto. E até o último deles. Então, a segunda geração se depara com Canaã novamente. E eles estão prestes a entrar. E é aí que entra o livro de Deuteronômio. Porque o livro de Deuteronômio vai ter como propósito e objetivo Moisés, que foi o líder sobre Israel, relembrar a história. Então, contar para aquela segunda geração, para os filhos daqueles que morreram no deserto, para contar a história dos seus pais, para contar a história do que Deus começou a fazer em Jacó, nos seus filhos, deles indo para o Egito, deles saindo do Egito, peregrinando pelo deserto, até chegarem a Canaã, que era aonde eles se encontravam. Então, o objetivo de Moisés é relembrar a lei, ou relembrar a história, e relembrar a lei. Aí a gente tem Êxodo, Levítico e Números. As leis que Deus dá. Chega o livro de Deuteronômio, que Moisés vai fazer, repetir a história de Êxodo, Levítico e Números, e repetir as leis de Êxodo, Levítico e Números. Então é como se Moisés tivesse diante de si os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E aí ele então lesse os 3 últimos livros, Êxodo, Levítico e Números, para que eles pudessem relembrar da história e da lei. E aí, Moisés vai relembrar do decálogo, dos 10 mandamentos, que é o resumo das leis. Mas Moisés também não vai deixar de relembrar as leis detalhadas. E aí eu quero que você, que está com a sua Bíblia aberta, vá para o capítulo 1 e veja o que é mencionado nos versículos 3 e 5. Olha o que é narrado para nós desse contexto do livro de Deuteronômio. Versículo 3 do capítulo 1. Sucedeu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, ou seja, o que está sendo narrado, ou o que será narrado a partir de agora, foi datado. Quando é que aconteceu? Então foi depois de 40 anos que eles saíram do Egito, então peregrinaram pelo deserto, aquela geração morreu, 40 anos. Depois de 40 anos, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Vá para o versículo 5. Além do Jordão, porque era onde eles estavam, peregrinaram pelo deserto, chegaram além do Jordão, e além do Jordão estava diante deles a terra de Canaã. Na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de fazer o quê? Explicar a lei, dizendo. Então, tudo mais é Moisés relembrando a história do povo de Israel no deserto, no Egito, e relembrando toda a lei. E ao falar sobre a lei, e eu quero aqui trazer para os nossos dias o que é a lei. A lei era Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio ainda seria escrito. Então era pelo menos os 4 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia estava sendo escrita. Ela só seria completa anos depois dos apóstolos. Olha quanto tempo que demoraria para ter os 66 livros da Bíblia. Mas esses 4 livros, pelo menos, era a Bíblia do povo de Deus naqueles dias. Então eles só tinham 4 livros. Seria essa grossura aqui. E aí, ao falar sobre a lei, ao falar sobre a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus que havia sido revelada e registrada, Moisés, preste atenção, que aí você vai entender por que eu comecei aqui falando sobre apêndice.
Porque eu falei que até mesmo o apêndice tem um propósito, foi criado com um propósito. Entenda que diante desse contexto, e Moisés falando sobre a lei, a Bíblia que eles tinham naqueles dias, Moisés vai dizer, Deus a Moisés e Moisés ao povo, quais eram os propósitos da Bíblia para os israelitas. É sobre isso que esse texto fala. Sobre os propósitos das Escrituras. Aí você usa o termo que você quiser. As Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, tudo é a mesma coisa. Mas é sobre isso. A Bíblia foi escrita por homens ao longo de milhares de anos. Não foi à toa. Mas, dentre tantos propósitos, nesse período, Deus vai revelar um dos propósitos. Versículo 1 de Deuteronômio 6. Primeira parte, é isso que é dito aqui. Estes, pois, são os mandamentos. Então, estes o quê? As leis que Moisés falou no capítulo 5, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1. Todas essas leis que ele já havia mencionado, ele diz assim, estes, ele se refere a isso, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, eu ensinar a vocês. É como se Moisés estivesse dizendo ao povo, aquela multidão, ei, vocês estão além do Jordão, prestes a entrar na terra de Canaã, eu preciso relembrar a história de Israel, a sua história, e relembrar as leis que Deus te deu, e deu através de mim para vocês. Então, estas leis que eu acabei de relembrá-los, é Deus que deu a mim, para que eu ensinasse a vocês. A missão que Deus dá, dentre tantas coisas, para Moisés, é que ele recebesse a revelação especial de Deus, que ele recebesse diretamente da parte de Deus instruções para o povo de Deus saber o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. A maneira que Deus queria que eles vivessem a vida como povo de Deus. É isso que a primeira parte do versículo 1 está dizendo para nós em outras palavras. E aí, irmãos, nós não vamos ter tanto tempo para a gente aprofundar em todas as coisas que são mencionadas aqui. A gente vai ter que ser mais objetivo, tá? Mas esse texto está falando então sobre os propósitos da Bíblia. Para que serve a Bíblia? Para que serve a palavra de Deus, as Escrituras? Veja que nessa primeira parte do versículo 1, acompanhe comigo. Começa assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse. Qual é a próxima palavra? Para. Com o propósito, o objetivo e a finalidade de. Na próxima parte aqui do versículo 1. Qual é o propósito, qual é o objetivo e a finalidade da Bíblia? É para que ela seja cumprida. Não é um livro que Deus dá uma revelação especial para não servir para nada. Não é como alguns entendem, a Bíblia não é tipo um apêndice. Não. Ela tem um propósito. Ela tem uma finalidade. Tem um objetivo. E a primeira dessas finalidades que Deus menciona através de Moisés para o povo é que ela serve para que o povo de Deus a cumpra. Em outras palavras, o que significa cumprir? É você praticar. Não é só para que se tenha um livro, não é só para que se tenha conhecimento a respeito de algo, mas é para colocar em prática aquilo que Deus está ordenando. Então esse é o primeiro propósito. Se você está escrevendo aí num papel a estrutura dessa passagem, você pode colocar o título como o propósito da Bíblia. E o primeiro desses propósitos é cumprir. Ok?
O segundo propósito está na parte inicial do versículo 2. Veja que começa com a mesma palavra, para, não só para cumprir, mas para que temas ao Senhor teu Deus. Não é só para cumprir, mas é para temer a Deus. E temer a Deus é ter respeito. Ter respeito para com Deus é fazer aquilo que Ele está dizendo. Então, quando os filhos não obedecem os seus pais, sabe o que você está fazendo com o seu pai? Você está desrespeitando o seu pai. Porque temer, ter temor é respeitar. É levar em consideração aquilo que alguém está dizendo que você deve fazer e você então não faz. Não é só cumprir, mas é temer a Deus. E o povo precisava olhar para a lei de Deus e entender que isso era para ser cumprido, isso era para ser exercitado, isso era para ser colocado em prática, porque também demonstrava temor a Deus, respeito para com a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, ainda no versículo 2, que começa, para que temas ao Senhor teu Deus, e também para que guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Então, qual é o propósito da Bíblia? Para a gente cumprir, para nós temermos a Deus, para nós guardarmos a lei de Deus. Israel precisava entender isso, de que tudo que Deus havia revelado não era para ser desprezado, de que o que Moisés estava relembrando não era para só ouvir, entrar no ouvido e sair no outro, mas era para cumprir, temer a Deus e guardar no coração, não era para esquecer, era para manter aqui a lembrança, o exercício mental de eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não dirás, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, por aí vai, por aí vai. Guardar significa isso, manter aqui, gravado, a lembrança. Não era só para ouvir naquela data, 40 anos, no 40º ano, do primeiro dia, do 11º mês, e esquecer. Era para lembrar, constantemente. Então, esses são os 3 propósitos da Bíblia. Resumindo, em outras palavras, esses 3 propósitos dizem ou têm uma relação com uma mesma coisa. Cumprir, temer e guardar tem relação com uma única coisa, que é obediência. Obediência. Crianças, quantas vezes você já ouviu dos seus pais falarem, me obedeça? Deus, como Pai de Israel, dizendo, me obedeça. Há leis, há regras. Aqui, para você ser o meu povo, sendo o meu povo, você precisa me obedecer. Que em outras palavras é, cumpra, tema e guarde. Em outras palavras, de maneira resumida, é isso. O propósito das Escrituras é para que o povo de Deus obedeça a Deus. É para que o povo de Deus faça o que e como Deus quer. Não é o que eles queriam, mas era o que Deus queria. Não era como eles queriam. E é por isso que a lei tinha que ser seguida à risca. Olha, no dia tal, tem que ser macho, com a idade tal, não pode ser queimado isso, não pode sobrar aquilo. Se estiver impuro e entrar no templo,
é consumido na hora, porque era como Deus queria, e isso tem relação com aquilo que a gente estudou nos domingos anteriores, que está diante de nós, que são esses elementos simbólicos, porque isso tem que ser feito da maneira certa, porque se for feito de maneira errada, corrompe o símbolo que está por trás. Isso é sério, porque afeta, entre aspas, o próprio Deus. Então tem que ser feito como Deus quer, como Ele quer, da forma que Ele diz. O propósito da Bíblia, simples, meus irmãos, até para criança. Você que tem a Bíblia, você que ouve os seus pais lerem a Bíblia, ensinarem você a respeito da Bíblia. Para que existe a Bíblia? Para que Deus te deu a Bíblia? Para você obedecer a Deus. Seguindo, na parte final do versículo 2, nós temos o resultado. Preste atenção aqui todos, você criança também. Aprendendo que a Bíblia tem como propósito obedecer a Deus. Qual é o resultado de obedecer a Deus? Na parte final do versículo 2. Que teus dias sejam prolongados. Por que é importante? Qual é o resultado de obedecer a Deus? Você vai viver muito. Muito provavelmente. Você vai viver muito. Você vai viver muito. Porque, em primeiro lugar, você não está incitando a ira de Deus. Você vai viver muito e vai ser feliz, porque você vai fazer as coisas certas que vão te livrar de ter dor de cabeça. Você vai ser feliz e vai viver muito, porque isso vai te livrar de tomar direções e caminhos que vão ceifar a sua vida e que o mundo oferece, mas que torna a vida das pessoas curta, por se aventurarem em coisas extremamente arriscadas. O resultado é ter dias prolongados, dias felizes, alegria na vida, bênção. Evitar de tomar decisões que podem arriscar sua vida. Então, meus irmãos, nós temos aqui essa parte que resume, ou que é a parte central do texto. Porque o que nós vamos ver em sequência, a partir do versículo 3, por exemplo, é o resumo disso que nós acabamos de entender, olhando para o versículo 1 e 2. Porque veja, o versículo 3, usando palavras diferentes, está falando a mesma coisa. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires. Então, Deus falou que são 3 propósitos: cumprir, temer e guardar. Aí, de maneira resumida, Ele está falando assim, resumindo, o que eu preciso que vocês façam é cumprir. Cumpra os meus mandamentos, cumpra a lei, obedeça a minha lei. Aí Ele vai resumir falando uma finalidade: para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Então ele gasta 2 versículos para falar de uma maneira um pouco mais descritiva. Ele gasta um versículo, que é o versículo 3, para resumir os 2 primeiros. A Bíblia tem um propósito. E se você cumprir esse propósito, você vai ser feliz. É o que está falando no versículo 3. Cumpra que você será abençoado. Você será feliz. É isso que, por exemplo, nós temos lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Porque Deus vai dizer assim, as palavras finais de Moisés obedeça a Deus, porque se você obedecer, vai acontecer isso, aquilo outro, aquilo mais. Agora, se vocês não obedecerem, vocês serão amaldiçoados. Vocês serão castigados. Eu vou puni-los e vai acontecer isso, aquilo. Vocês vão ser escravos, vão ser levados cativos, vão ter que comer a carne dos próprios filhos, vão passar fome e etc. Mas voltando para o nosso texto, versículo 3 resume os versículos 1 e 2.
E aí nós temos os versículos finais, os versículos 4 e 9, onde há um detalhamento um pouco maior de tudo isso. Então veja que há um monte de repetição, para que essas crianças que eram os israelitas pudessem entender. É isso, gente. Entendam que é isso. Entenda que vocês têm que fazer isso. Deus é um pai que é repetitivo. Ele fala de maneira um pouco detalhada nos versículos 1 e 2, ele fala de maneira resumida no versículo 3, e nos versículos finais ele detalha um pouco mais. E aí ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás. Isso aqui é uma citação daquilo que Jesus disse no seu ministério, lembra? Como que resume a lei? Em duas coisas. Vamos lá? Amarás o Senhor acima de todas as coisas. E o semelhante a esse? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Que resumindo, é amar. A lei de Deus se resume em uma palavra: amar. Se resume em 2 mandamentos: Deus acima de tudo, o nosso próximo a nós mesmos, que se resume nos 10 mandamentos, que se resume em todas as outras leis detalhadas que Deus deu. Então, o detalhamento aqui é que Deus diz assim: o propósito da Bíblia, da lei, é obediência a Deus. Obedeça porque você vai ser abençoado e feliz. Obedeça porque ao obedecer, você estará amando a Deus. E por que que nós temos que amar somente a Deus? Por que que nós temos que obedecer somente a Deus e não os ídolos do nosso coração, e não a nós mesmos e qualquer outra coisa? Por que que não pode ter lugar no nosso coração para qualquer outra coisa a não ser só Deus? Porque na verdade não existem outros ídolos. Não existem outros deuses. Só existe um. Adorar outros deuses, adorar outros ídolos, adorar a nós mesmos, é adorar algo mentiroso, falso, porque não existe outros deuses. Só existe um. E Deus fala, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tem outro. É por isso que vocês têm que obedecer a Ele, porque só tem Ele. E ao obedecer a Deus, e vocês devem obedecer a Deus, porque Ele é o único Senhor. Ao obedecê-lo, vocês estão amando. Ao cumprir a lei, ao guardar a lei, ao ter temor de Deus, vocês estão amando a Deus. Amando aquele que é o único Senhor, o único Deus. Então, versículo 4 e 5 diz: Deus é o único Senhor, por isso Ele deve ser amado. E a maneira de amá-lo é obedecendo. Aí veja, que Deus vai detalhar a forma como Ele tem que ser obedecido, que significa amar, e a gente ama porque Ele é o único Deus. Ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. A maneira de obedecer a Deus, cumprir, temer, guardar, amar a Deus, isso tudo que fala sobre uma única coisa, é com toda a nossa vontade, com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, é todos os dias, é inteireza, é cada dia mais tirando os ídolos falsos do nosso coração, é cada dia mais sendo mais próximo, ou cumprindo mais e mais leis daquilo que Deus ordena para nós, é sendo cada dia mais obediente a Deus, com todo o nosso coração, alma e força, é dessa forma. Concluindo, o propósito da Bíblia é que o povo de Deus aprenda sobre ela, a Bíblia, para obedecer a Deus. Eu quero fazer uma observação.
Porque você talvez está pensando assim, pastor, você começou com apêndice, você está falando de lei, e nós estamos no mês de maio, pastor. Você mesmo falou que os sermões seriam sobre família, até agora você não falou sobre família. E essa observação que eu quero fazer, volte lá para o versículo 2. Na parte final aí, mais ou menos, diz assim, na verdade vamos ler o versículo 2 todo. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Preste atenção aí. Quem que era para fazer isso? Tu, mas não só tu. Tu, teu filho, e não só o teu filho. O filho de teu filho. Aí vai para o versículo 6 a 9. Versículo 2 resume. Versículo 6 a 9 detalha. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, mas não é só tu. Primeiro tem que estar no seu coração. E depois tu inculcarás a teus filhos, delas falarás sentados em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Não só a eles, mas ele encerra dizendo, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e vocês as escreverão nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. O propósito da Bíblia é que o povo de Deus individualmente aprenda sobre ela para obedecer a Deus. E aí preste atenção, mas não para por aí. Não é só para o indivíduo aprender sobre a Bíblia. Não era apenas para ele obedecer a Deus, mas era para que a sua família também obedecesse a Deus. Porque ao aprender sobre a Bíblia, eles então tinham como propósito ensinar a outros também. Então aprendam vocês primeiro, tu. Mas não só vocês, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Aprendam para que vocês ensinem eles a aprenderem sobre as Escrituras, para que eles um dia aprendendo possam ensinar as Escrituras aos seus filhos, para que os seus filhos aprendendo sobre, e por aí vai. Então essa é a observação e o detalhe que a gente tem que fazer pensando na família. Que a Bíblia tem um propósito para você, para nós, para o indivíduo, mas não para por aí, é para você aprender a fim de que você ensine outros a obedecer a Deus. E começa aonde? Em nós, depois vai para onde? Para a sua casa, para a sua família. Para que assim nós cumpramos aquilo que foi falado aqui no início. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos ler juntos? Gênesis 1, 28. Acharam? Quem não achou pode acompanhar aqui. Vamos lá? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Até aí. Deus abençoou dando uma ordem. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra de filhos. Isso tem tudo a ver com o que Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 6. Porque Deus já no princípio disse, encham a terra, tenham filhos, ensinem eles a respeito de mim, para que eles ensinem aos seus filhos, a terra encha de filhos que conheçam a Deus, obedecem a Deus, para que a terra esteja cheia da glória de Deus. Abra agora em Gênesis 12, versículo 3. O que Deus está dizendo em Deuteronômio capítulo 6 tem relação com o que ele disse no princípio.
capítulo 1 de Gênesis, mas também no capítulo 12, o patriarca Abraão, versículo 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa dessa ordem. Tenham filhos, mas não tenham filhos por ter filhos. Tenham filhos que aprenderam com vocês quem Deus é. Filhos que obedeçam a Deus, para que assim eles façam com seus filhos, e assim os filhos com seus filhos, e assim a terra seja cheia, e todas as famílias sejam benditas. Vá para Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O que Deus disse em Deuteronômio capítulo 6 tem relação com o que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 18, versículos 19 e 20. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Acharam? Vamos juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Está entendendo a relação? Gênesis, Deuteronômio, Patriarcas, Deuteronômio, Mateus e Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Vamos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós e até os confins da terra. Meus irmãos, qual é o propósito daquilo que a gente tem? A Bíblia. O propósito é para que a gente obedeça a Deus. Aprenda a obedecer. E ao aprender, nós comecemos a ensinar os da nossa própria casa, os nossos filhos. Para que aconteça aquilo que alguns têm o privilégio, como o Hugo citou. 4 gerações. Mas a terceira geração do povo de Israel, lá em Juízes, não conhecia ao Senhor. Não conhecia a história. Se perderam. Meus irmãos, as coisas são simples na vida. E Deus é muito simples em nos ensinar aquilo que a gente está se matando para tentar entender. E está entrando em crise, em aflição, em angústia, porque a gente está com o objetivo errado. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para refletir a glória de Deus. Mas isso foi, entre aspas, impedido por causa do pecado, mas pela graça de Deus, foi profetizado que isso seria restaurado em Cristo, que viria ao mundo centenas e milhares de anos depois. E por causa daquilo que Cristo faria, já foi possível o povo de Deus voltar a cumprir com o propósito de vida, que é viver para Deus. Não é segundo o seu coração, mas é segundo a vontade de Deus, segundo a sua lei, a Bíblia. Então, para que serve a Bíblia? Não é só para você ler, não é só para você ter, não é só para você guardar lá na sua estante e pegar poeira. A Bíblia tem um propósito para que a gente obedeça a Deus. Começa em nós. E não só em você, na sua casa, para que as nossas gerações conheçam o Senhor e obedeçam a Deus também. Encham a terra, multipliquem, mas de filhos e pessoas que obedecem a Deus, temem, servem, cumprem, guardam a sua palavra. Porém, a gente tem que se perguntar, a gente tem entendido isso? Como que está, meus irmãos, a nossa vida com Deus?
Estamos obedecendo a Deus? Ou estamos desobedecendo a Deus? A gente tem a Bíblia, carrega debaixo do braço ou dentro do bolso. Mas será que é só algo que a gente está carregando? Ou a gente está entendendo que tem um propósito à Bíblia, que é obedecer a Deus? Estamos obedecendo a Bíblia, a Deus, ou estamos inventando ídolos mentirosos e falsos no nosso coração, enganando a nós mesmos? Começa em nós, meus irmãos. E a gente conhece pouco da Bíblia. Se eu pedir os irmãos para abrir no livro de Ezequias, você vai lá no índice, procurar Ezequias e você não vai achar, porque não tem. É Ezequiel. Se eu pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Ageu, você precisa consultar o índice. E é por isso que eu acho importante a gente fazer uso da Bíblia em papel, porque com o celular não tem pecado nisso, mas te impede de aprender a decorar os livros da Bíblia. Como que a gente decora? Folheando, vai consultar. Como que está a nossa vida, irmãos? Estamos obedecendo a Deus? Porque qual é a maneira? Não é de qualquer forma. Todo coração, toda força, toda alma. E tem que começar em nós. Meus irmãos, se Deus não tiver misericórdia, os nossos filhos vão se perder. Porque nós não somos exemplo. A gente não conhece a Bíblia, a gente não lê a Bíblia, a gente não dá testemunho. Nós temos filhos só porque todo mundo tem, mas você se esqueceu que o propósito de ter filho, dentre tanta coisa, é para que você, tendo aprendido as Escrituras, você os ensine a obedecer a Deus, para que eles ensinem os seus filhos a obedecerem a Deus, e assim em diante, até que os confins da terra e todas as famílias sejam benditas sobre a face da terra. Mas o que você está fazendo da sua vida? Acumulando dinheiro? Idolatrando dinheiro? As coisas do mundo, as coisas materiais? Começa em nós, meus irmãos. Mas a gente já tem falado. Não perca a oportunidade dos filhos que vocês têm, que são pequenos, receberem da parte de vocês aquilo que vocês aprenderam e entenderam. Obedecer a Deus. Criança, você está aqui para obedecer a Deus. Não é o que você quer fazer. Eu quero, não interessa. É o que Deus quer. Nós adultos, eu quero. Deus não está perguntando. É como Ele quer. É para obedecer a Deus. E a gente precisa alcançar a nossa família, irmãos. Dedicar tempo para ler as Escrituras. É ensiná-los a palavra de Deus. Por quê? Nós aprendemos que no próprio texto de Deuteronômio, aquele que obedece a Deus será feliz, viverá muitos anos, será abençoado, bem-sucedido, bem-aventurado, não sofrerá nesse mundo terrível. E aqui a gente pode citar Salmo 128. Olha como que o Salmo 28 começa. Um salmo que fala um pouco sobre família. Abriu, Salmo 128, versículo 1. Vamos juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aí, continua. E anda nos seus caminhos. Pula para o versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, vamos parar de correr atrás de coisa, de pessoas que estão nos ensinando um monte de coisa. E a gente está negligenciando aquilo que é o mais simples. Não é dinheiro que vai fazer você ser bem-sucedido, pelo amor de Deus. O que vai fazer a gente ser bem-sucedido é ser qualquer coisa, ter qualquer coisa, mas não deixar de ser um homem que teme ao Senhor, obedece ao Senhor. Porque quem obedece ao Senhor
anda nos seus caminhos, teme, é bem-aventurado. Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. Vocês vão multiplicar e ter muito filho. No contexto e na cultura do povo de Israel, era Deus abençoar. Então vocês vão ter muitos filhos, vocês vão encher a terra, e todas as famílias serão abençoadas se vocês me temerem à roda da tua mesa. E aí o Salmo 1 também está falando a mesma coisa. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho, mas aquele que obedece a Deus. Tudo que ele vai fazer, ele será feliz. A Bíblia é para ser obedecida e praticada. Ela não foi dada para ficar guardada em um lugar no canto da nossa casa, pegando poeira. Não é para ser esquecida nem deixada de lado. Ela tem propósito. Feche seus olhos. Nós vamos ouvir uma canção. Você terá a oportunidade de orar nesse momento. Se você quiser fazer dessa música a sua oração, se você entendeu a mensagem de Deus para o seu coração, fale com Ele. Deus fala e a gente tem que responder. Qual é a resposta que nós vamos dar a Deus? Vai entrar no ouvido e sair no outro? Ou nós vamos, com toda a força, de todo o coração, de toda a alma, obedecer a Deus? Talvez, irmãos, a gente está precisando corrigir a nossa vida em um monte de coisa que está errada. Talvez hoje, nessa noite, a gente está precisando deixar alguns ídolos para trás, para que só tenha no nosso coração espaço para Deus. Talvez a gente está precisando olhar para os nossos filhos e entender que o problema deles estarem aonde estão não é por causa do mundo, é porque você não ensinou eles a obedecerem a Deus. Que você faça a missão da sua vida, o seu filho obedecer e amar o Senhor, para que ele um dia ensine os filhos deles a amarem o Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas
Deus, nós te louvamos, porque é o Senhor que falou ao nosso coração. Te agradecemos, porque o Senhor nos deu uma família, um lar, uma casa. Porque, ó Deus, o Senhor nos dá orientações a respeito do que nós devemos fazer. E, ó Deus, a começar em nós, entendemos que a Tua palavra tem como objetivo obedecermos ao que ela nos ordena. Que, ó Deus, essa obediência é para os nossos filhos, e que, portanto, ó Deus, nós devemos nos esforçar para alcançá-los, para ensiná-los. Ó Deus, que isso seja feito, e que dessa forma sejamos famílias felizes e abençoadas, por colocar em prática a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Deus, que o Senhor continue ministrando ao nosso coração ao longo desse mês, nas pregações que aqui vão ser feitas. Que, ó Deus, nós saiamos daqui com o coração ardente em fazer o que é necessário. Obedecer mais ao Senhor. E nos empenhar em ensinar os nossos filhos a obedecer ao Senhor. Te agradecemos por Cristo, que é quem nos capacita, ó Pai, a te obedecer. Louvamos o teu nome. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.